vamos falar do que são números. Eu queria saber, vocês me disseram que acharam algumas definições, eu queria saber o que vocês acharam. Porque eu só achei dúvidas quando eu fui pesquisar. É, a minha definição de números eu fiz com base na definição de matemática que eu citei logo no início do debate. E o que eu defini que são números são símbolos e esses símbolos são, como definir aqui, instrumentos ideais usados para abstrair o mundo sensível. Ou seja, o número em si, assim como você disse anteriormente sobre o infinito, é uma entidade. Porque assim, o número um, por exemplo, ele não serve de nada se você não atribuir alguma coisa da realidade. Por exemplo, você vai tirar a medida de uma árvore. Você utiliza um número para tirar daquela árvore uma característica. Você pega o comprimento dessa árvore, por exemplo, e aí você atribui um número justamente para pegar a ideia do tamanho daquela árvore e trazer para sua idealização. Você basicamente está idealizando o número através desses números. E quando eu digo através desses números, são através desses símbolos, seja números ou pi ou infinito, seja qual for a notação que você está utilizando. Ô, Pereira, eu vou pela mesma ideia. Eu vejo o número como uma linguagem, né? Então, uma linguagem que abstrai as coisas da natureza. Aquilo que os humanos usam. Então, por exemplo, o número, como a gente conhece, ele foi inventado para satisfazer algumas necessidades que a gente precisava. Então, contar quantos bois tinha naquele gado, estimar plantação, colheita, enfim, até hoje a gente usa o número para tudo, basicamente. E aí a gente vê que a linguagem, mano, apesar de a gente chamá-la de linguagem, ela é uma linguagem universal. O que eu quero dizer com isso? É bem aquilo que a gente estava discutindo no início do debate. O número, ele, ele não é algo relativo, mas é algo universal. Tipo, ele sempre vai ter a mesma relação. Então o número 1 sempre vai significar uma coisa só. Um conjunto com um único elemento. Então, se a gente tem dois, então vai ser um conjunto com dois elementos. O complicado é que sempre que a gente tenta definir o que é um número, a gente acaba caindo na cilada de falar que o número é o próprio número. Então, tipo, o que é o 2? É o conjunto de dois números. A gente está usando tipo, a mesma anotação. E eu não sei, até onde eu sei, eu não consigo definir o que é um número, assim, essencialmente. Mas eu interpreto como dessa forma. Ela é uma linguagem que os humanos usam para calcular as coisas à nossa volta. Quantidade, medida, tamanho. Enfim, acho que é basicamente isso. Cara, eu gostei da definição de vocês. E assim, quando a gente. Eu comentei com vocês antes da gente entrar aqui que eu tinha pego uma definição que ela ruía para os números complexos, né? E o problema. O Pereira deu uma solução ótima, que ela acaba entrando sim nos números complexos do jeito que ele tinha me falado. E qual que é o grande problema? A história da gente e a definição que eu encontrei, ela tinha muito a ver com essa história de mensurar, sabe? De Deixa eu ver outra palavra. De mensurar, não vou conseguir achar um sinônimo legal. Mas de mensurar as coisas. E número complexo não mensura nada, cara. É aquilo que eu tinha falado pra vocês. Dá pra você pensar em uma reta imaginária. Não é uma reta real, dá pra você pensar em uma reta imaginária. Mas não faz sentido a gente falar em mensurar um número complexo ou usar um número complexo para mensurar alguma coisa. Então, quando você. E é por isso que essa definição dá problema quando a gente entra os números complexos. Mas quando a gente para pensar em símbolos que tem que carregam uma certa ideia e que abstraem um conceito, seja lá de onde for, seja do mundo real ou da própria abstração que você já tinha anteriormente, eu acho que funciona muito bem, sabe? Porque você consegue pensar no E como aquele cara, o número E, aquele cara que representa o crescimento, o Pi como aquele cara que representa oscilações e rotações. Dá pra gente, sabe, fica muito interessante. Eu gostei muito do que vocês falaram aí. Porque ela acaba entrando nesses números aí mais bizarros que às vezes a gente acaba esquecendo
de pensar quando a gente vai falar de números, o que são números.